Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, alô, você torcedor do Sport Recife, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E neste vídeo eu vou fazer uma análise desta vitória do Goiás sobre o Sport pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Não saia daí, é logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixe o like para prestigiar o nosso trabalho e fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo é um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Você precisa de uma impressora? Você precisa de um computador para a sua residência, para o seu trabalho? Fale com a Viegas Printer que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. Atendimento em qualquer lugar do estado de Goiás. 99143-7700. Jogando na Serrinha, o Goiás manteve 100% de aproveitamento dentro de casa, fez 3-0 na equipe do Sport Recife. Gols, do Wellington Matheus, do Marcão e do Luiz Henrique, os três artilheiros alviverdes, vamos dizer assim, na noite desta sexta-feira. Vamos começar primeiro trazendo os dados do jogo, depois a gente entra na análise, tá bem? Vamos começar aqui com os números da partida entre Goiás e Sport. Posse de bola, o Sport teve mais posse de bola. Desde o primeiro minuto de jogo, o Sport teve mais posse de bola. 58% a 42%. Finalizações, 12 do Goiás, 5 na direção do gol. 16 do Sport, mas apenas uma na direção do gol. A precisão nos passes, 89 a 93%. Cruzamentos, hoje o Goiás até cruzou um número de bolas maior do que normalmente ele faz. Esse time do Zanardi não é de colocar tanta bola na área. 26, 3 corretos, o Sport 30, 5 corretos. Lançamentos, 34 do Goiás, 20 do Sport. Os desarmes, hoje o Goiás teve um número gigante de desarmes. Para você ter uma ideia, normalmente os treinadores já ficam satisfeitos na casa de 12 desarmes. O Goiás hoje teve 24. O Sport também teve um bom número de desarmes, 16. E nos escanteios, 9-8 para a equipe do Goiás. Vamos ver o time que o técnico Márcio Zanardi colocou em campo e as substituições que ele fez durante esse jogo contra o Sport Recife. O Tadeu, o trio de zagueiros permaneceu intacto, ali com o Lucas Ribeiro, o David e o Edson. Diego na direita, Luiz Henrique na esquerda. O Luiz Henrique até terminou o jogo fora de campo, quando ele faz o gol, ele sofre ali uma cãibra e não dá conta voltar. Os volantes ele mexeu nos dois. Marcão saiu, entrou o Wellington, o Juninho saiu, entrou o Gava. Lá na frente ele mexeu em todo mundo também. O Wellington Matheus, depois o Ian, o Thiago Galhardo, que saiu para a entrada do Ângelo Rodrigues, e o Paulo Baia, que deu lugar ao Pedrinho. Então esse foi o time do Goiás que esteve em campo durante os mais de 90 minutos contra a equipe do Sport Recife. Agora vamos ao mapa de calor, onde começa aqui a nossa análise deste duelo na Serrinha. Este é o mapa do Goiás. Observe, é um mapa frio, até porque o Goiás teve pouco mais de 40% de posse de bola. Essa mancha mais forte próximo ao gol é dos cortes, que os zagueiros fazem. E a posse de bola do Goiás, sem esquentar em lugar algum, quase sempre no seu campo defensivo. Hoje o Márcio Zanardi e o Goiás voltaram a desempenhar algo que já fizeram muitas vezes nessa Série B. Uma concentração na marcação e muita rapidez com a bola para a definição das jogadas. Então hoje a estratégia do Márcio prevaleceu de maneira muito interessante neste duelo. Vamos ver o mapa do Sport agora, um mapa completamente ao contrário. Observem, muita posse de bola inclusive dentro do campo do Goiás, mas era só a posse de bola. Ela não vinha acompanhada de grandes oportunidades, ela não vinha acompanhada de criatividade, ela não vinha acompanhada de boas finalizações, era apenas a posse de bola. O técnico Mariano Sosso, ele é um adepto dessa posse de bola, e eu citei para vocês no pré-jogo que o Sport iria lutar
por ter esse controle do jogo, é a característica do time. Acabou tomando um gol muito cedo, o que colaborou ainda mais com essa posse de bola do Sport, pois o Goiás já abdicou de lutar por essa posse de bola. E aí o time pernambucano ficou rodando a bola, rodando, encaixotado na marcação do Goiás e criou esse mapa que nós estamos vendo aí. Agora vamos aqui à análise do jogo. Né? Primeiro vou fazer uma análise técnica, depois eu vou fazer uma análise tática dessa partida. Dois bons times, foi um jogo bom de se ver. Né? Esse é um fato, inclusive, raro. A Série A proporciona alguns bons jogos, a Série B também, mas normalmente num número menor. Então é raro você ver um jogo de boa qualidade. E hoje nós tivemos na Serrinha um jogo de boa qualidade. Duas equipes tentando jogar com estratégias diferentes, né? uma disputa ali com armas diferentes, vamos dizer, mas uma boa disputa. Um Sport apostando na posse de bola, nas triangulações, num jogo mais aproximado para tentar envolver a defesa do Goiás. Não teve êxito nessa proposta. E um Goiás com aquele modelo que nós já vimos em outros momentos, com a marcação bem encaixada, em alguns momentos bem agressiva, quando sentia que dava para roubar a bola. E na posse de bola, um time com transações rápidas e muitas das vezes eficientes. O Goiás construiu a sua vitória dessa maneira diante da equipe do Sport. Então, um jogo técnica e taticamente bem interessante. Eu achei que o Goiás, dentro da sua proposta, ele foi mais eficiente. Né? Como eu citei, eram propostas diferentes. O Sport tinha uma proposta, o Goiás tinha uma outra proposta. Essa é uma estratégia apenas. Né? Você tem a execução. E o Goiás executou a sua estratégia de maneira muito mais satisfatória do que o Sport conseguiu executar a sua estratégia. Né? Por isso essa diferença. Né? É algo. O Goiás se sobressaiu perante o Sport na ideia de jogo. O Márcio Zanardi ele conseguiu fazer um trabalho superior ao do Mariano Souza. O Mariano seguiu fiel à sua maneira de jogar, o Goiás também seguiu fiel à sua maneira de jogar, só que o modelo esmeraldino prevaleceu no jogo e prevaleceu durante praticamente toda a partida. Lógico que aquele gol, muito no início ainda, 3 para 4 minutos, ele deu uma situação muito favorável ao Goiás. Já jogava dentro de casa e não precisou se arriscar mais. Porque se o jogo segue 0-0, o Goiás teria que sair para o jogo também. Ele teria que, em algum momento, dar espaço ao Sport, como o Sport dava espaço ao Goiás. Só que o gol no primeiro lance de ataque do Goiás, ele já evitou. O Goiás não precisava mais se expor. Era o Sport quem tinha que fazer isso, porque era para ser uma troca de exposições. Ela passou a ser uma exposição apenas por um lado. E o Goiás aproveitou-se muito bem dessa exposição. Basta ver que no primeiro tempo, apesar do Sport ter a posse de bola, quem chegava com perigo era o Goiás. Fez o gol, Luiz Henrique finalizou de fora da área, o goleiro defendeu. Num lance que o Bahia estava impedido, mas ele saiu na cara do gol, não conseguiu finalizar com qualidade, mas era uma chance clara. O Marcão finalizou outra da entrada da área. Se ele pega mais de cheio na bola, era um lance de muito perigo para o Sport. Então o Goiás conseguia criar melhores oportunidades sempre que tinha a bola. Não tinha a bola em tantos momentos, mas quando tinha a bola era um time muito perigoso no setor ofensivo. Veio o segundo tempo, o Goiás baixou um pouco mais as suas linhas, daqui a pouco eu vou mostrar aqui na prancheta. E o Sport conseguiu empurrar o Goiás para dentro da sua área, só que o segundo gol do Goiás matou qualquer tipo de expectativa de reação do Sport. Né? Numa bola trabalhada, surgiu a falta, na cobrança da falta o Goiás fez o gol com o Marcão. Achei a arbitragem muito confusa naquele lance, parece que o Luiz Flávio não sabia o que ele dava. Né? Ele ficou numa dúvida danada. Aí o Bandeira foi quem deu o gol e a bola realmente entrou. E o 2-0 ele deixou o Goiás absoluto no jogo. Né? O Sport foi para o ataque, mas ali já é muito mais seguindo um ritual. Né? O Sport que não conseguia achar espaço na defesa do Goiás, finalizou só uma bola na direção do gol, como eu mostrei aí nos números,
E aí era só o tempo passando, você via um sistema defensivo do Goiás muito sólido e espaço para contra-atacar. Dava para sentir que o Goiás poderia chegar ao terceiro gol, como chegou já praticamente ali no último minuto, na escapada do Diego pelo lado direito. Então, foi um Goiás soberano na Serrinha hoje, né? Não foi aquele atropelamento, não é aquele jogo que um time passa por cima do outro, mas é aquele jogo em que uma estratégia nitidamente sobrepõe a outra. E a estratégia do Goiás, a execução dela especialmente, ela se sobrepôs de uma maneira bastante visível contra o Sport Recife. São dois times que tendem a lutar pelo acesso. Não é porque o Sport vem nessa sequência ruim de 3 derrotas que está fora da briga de maneira alguma. E o Goiás é virtualmente líder. Vou até mostrar a tabela daqui a pouco. Pelo menos vai dormir na liderança. Segue também nessa luta, assim como temos outros times ali nessa parte de cima. Vários concorrentes fortes nesse momento para o acesso, né? O Santos, o América, o Ceará, o Avaí, são outras equipes que estão ali inseridas, o próprio Coritiba, que acabou perdendo para o Ceará, mas também tem força, além das surpresas, né, que podem aparecer, o Mirassol, o Vila, o Novo Horizontino e outros. Vamos aqui a uma questão tática, quero falar taticamente de dois jogadores no Goiás. Vou falar do sistema defensivo, como ele se portou, mas da movimentação de dois jogadores muito interessantes, mais uma vez, né, nessa formação do Goiás. Vou pegar aqui o Goiás se defendendo, tá bem? Como o Goiás se defendia? O Goiás se defendia num seu tradicional 5-4-1, mais uma vez. Os 3 zagueiros por dentro, os 2 laterais por fora. Aqui os 2 volantes por dentro, os ponteiros, o Wellington e o Baia por fora. E aqui o Galhardo. Mas uma movimentação que eu quero mostrar para vocês do Galhardo, muito interessante. Sem a bola, o Galhardo era o cara mais adiantado do Goiás. Normalmente ele ficava numa linha um pouco mais próxima, que é a segunda linha, mas ele era o cara mais adiantado do Goiás. Em alguns momentos o Zanardi gosta de usar os ponteiros aqui, ó, nessa saída de bola do adversário. Quando o adversário abre aquela linha de 3, né, para fazer a saída de 3 aqui, ó, vamos colocar 3 jogadores aqui. Muitas das vezes ele adianta um pouquinho os ponteiros aqui, mesmo eles fazendo parte dessa linha. Quando o Goiás passa para dentro do seu campo, que o adversário se aproxima da área, os ponteiros recompõem aqui a segunda linha e o Galhardo baixava um pouco. Mas foi uma movimentação que eu vi nesse jogo hoje contra o Sport. Mas o que é que eu queria chamar a atenção? Não era exatamente disso, era do Thiago Galhardo. Sem a bola, o Galhardo era o cara mais adiantado do Goiás. E com a bola, né, quando o Goiás roubava a bola, esse que era o ponto interessante. Quando rouba, a tendência do time é subir. O Baia subia, o Wellington subia, às vezes até os volantes subiam e o Galhardo ficava. O Galhardo não fazia esse movimento de acompanhar. O Galhardo jogava por trás dos 2 atacantes, pelos lados, e às vezes atrás até dos 2 ou de um dos volantes. Por exemplo, o Marcão chegou muito. Então você ia ver muitas das vezes o Goiás chegando na área com os ponteiros aqui pelo lado, às vezes até com os laterais encostando aqui no apoio, fazendo uma linha, quase uma linha de 5 aqui na entrada, com o volante por dentro e o Galhardo por trás. Então, esse foi um movimento bastante interessante do Galhardo hoje no jogo. A movimentação dele, ou a falta de movimentação dele, ela criava um desenho tático diferente e o Galhardo se tornava um distribuidor. Então, o Galhardo, marcador no 5-4-1 sendo quando sem a bola, o Goiás fazia às vezes até uma linha de 5 e ele estava por trás dessa linha. Ele não chegava como centroavante. Tanto que você raramente vai se lembrar do Galhardo fechando na área como centroavante. Pois sempre ele estava. Então o Galhardo ele era um centroavante sem a bola e um meia com a bola. Né? Então ele era um 10-9. Ele fazia as duas funções ao mesmo tempo. A de 9 sem a bola e a de 10 com a bola. Vamos a outra movimentação aqui, a movimentação do Marcão. Aí aqui já desenhar o 3-4-3 do Goiás aqui para vocês compreenderem. Aqui os 3 zagueiros, os 2
volantes, né? O Galhardo e aqui os laterais. Os ponteiros abertos e os laterais. Nesse 3-4-3. Uma movimentação que ela não é um acaso. Esse é o ponto. Eu já vinha salientando muito isso. O Goiás usa muitos volantes para definir as jogadas. Jogada construída pelo lado esquerdo. Cadê a bola? Tá aqui. Por exemplo, Baia, Galhardo por trás, Luiz Henrique no apoio, por exemplo. Ou Baia fechando, Luiz mais aberto, Galhardo por trás. Uma triangulação por aqui, né? Quem é que chega para definir essa jogada? O Marcão e o homem do outro lado. Então eles quem chegam para definir a jogada. Na jogada pela direita, por exemplo, aqui o Baia, o Diego subindo, aliás o Wellington, o Diego subindo, o Galhardo encostando, a bola aqui. Quem chega pelo outro lado? Também o Marcão. O Marcão chegando pelo outro lado, com o homem do outro lado. E o Galhardo na entrada da área, às vezes o volante também encostando na entrada da área. Então essa aqui foi outra movimentação que ela já vem sendo muito corriqueira. O Marcão é artilheiro do campeonato por isso. Os 5 gols dele é nessa movimentação, né, que ele sai para fechar, para definir a jogada, para finalizar a jogada. Não é um acaso. Aquilo não é um acaso. Então foram as situações táticas que eu vi do Goiás nesse jogo contra a equipe do Sport Recife. Sem dúvida, a grande vitória do Goiás até agora nesta Série B, a grande vitória do Márcio Zanardi sobre o comando do Goiás, pois o Goiás bateu no adversário que tem qualidade. Não é porque perdeu para o Goiás, não é porque tomou um 3-0 hoje, que o Sport é um time que não tem qualidade. Pelo contrário, ressalto mais uma vez, uma equipe que tem bons jogadores, tem uma ideia de jogo. Hoje ela não funcionou, mas é um time que tem uma ideia de jogo, não é uma equipe solta. E eu imagino que vai seguir aí na briga pelo acesso. Mas hoje o Goiás conseguiu um grande resultado, porque técnica, tática e estrategicamente o Goiás fez uma grande partida. Você, torcedor, fique à vontade. Quero também até falar um pouquinho individual, né, antes de eu fechar o vídeo. Eu sei que já ficou um pouco longo, mas Tadeu, pouco exigido. Diego, uma boa partida do Diego hoje. O trio de zagueiros, muito eficiente. O Luiz Henrique, uma grata surpresa na lateral esquerda. Fez uma ótima partida hoje o Luiz Henrique. Não pelo gol, mas ele não criou-se nada no setor dele e compareceu bem ao apoio. Marcão, outra grande partida. Juninho, razoável. Galhardo, bem no jogo. Não foi exagerado, mas foi bem no jogo. Paulo Baia, para mim foi razoável. Foi substituído, vaiado por alguns, mas achei que o desempenho dele foi razoável. E o Wellington Matheus foi importante por ter feito o primeiro gol. Não apareceu muito durante o restante do jogo, mas o primeiro gol dele colaborou muito com a vitória esmeraldina. E o trabalho do Márcio Zanardi, muito bom hoje, muito bom. Estrategicamente, taticamente, ele prevaleceu diante do Mariano Souza. Tá bem? Essas as minhas impressões de Goiás 3 Sport 0. E você, torcedor, faça as suas, fique à vontade para se expressar aí através dos nossos comentários. Meu muito obrigado a todos vocês, um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro.